Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita. Eu sou dono deste canal, que é o maior canal sobre técnicas de preparação para provas e concursos públicos deste país. Eu espero que você esteja bem, você esteja com saúde. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre adiamento de provas, tá? Algumas coisas que, enfim, você já pode ter pensado. A gente viu aí uma série de adiamentos nos últimos dias. Hoje é especificamente dia 25 de fevereiro e nos últimos dias várias provas vieram sendo adiadas. Muitos polícias militares, a gente teve um fiasco da Polícia Civil do Paraná, que foi adiada no dia da prova, com milhares de candidatos já na cidade para poder fazer essa prova. E tudo isso, claro, é muito revoltante. Só que eu quero falar aqui do ponto de vista técnico para você, tá? Muita gente tem me perguntado ao longo dos últimos dias se PF e PRF têm chances de serem adiadas. E é claro que essas duas provas têm chances de serem adiadas. Inclusive, desde o início da pandemia, talvez não desde o início, né? Eu fui bastante inocente em relação ao alcance da pandemia no início, mas desde os primeiros momentos em que eu constatei a gravidade da coisa que a gente tinha, eu critiquei bastante esse afã dos órgãos e das bancas em marcar essas provas para este momento de tanta incerteza. Tá? Algumas pessoas estão falando assim, mas a população está sendo vacinada. Gente, a gente tem 2% da população vacinada. Até que a gente consiga uma vacinação expressiva, vai demorar bastante tempo. E as provas de caráter federal, de caráter nacional, melhor dizendo, elas obviamente estão em xeque. Tá? Então, tanto PF quanto PRF elas podem vir a ser adiadas e tantas outras provas que venham a ser marcadas, elas podem ser adiadas. O que eu vou sugerir para você? Marque um período, e eu sempre falei isso, tá? Isso é muito importante do ponto de vista da sua motivação, do ponto de vista do seu desenvolvimento desse projeto. Marque um prazo, estabeleça um prazo para que você possa acompanhar aquele conteúdo, para que você possa consumir aquele conteúdo. Você está estudando para a Polícia Federal, esse é o seu objetivo. Você está estudando para a Polícia Federal, você está estudando para a PCDF também. Qual que é o seu objetivo? Eu vou estabelecer um prazo. Qual é um prazo razoável para eu acabar o conteúdo, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil do Distrito Federal? 6 meses, 5 meses. A gente ainda não teve suspensão da prova da Polícia Civil do Distrito Federal, então pode ser que ela aconteça. Mas você já vem estudando para essa prova há muitos meses, eu espero. Mas se você é uma pessoa que está indo e voltando, faz o seguinte, estabeleça um prazo e independente do adiamento, siga este prazo. E eu sei que isso é muito difícil, tá? Eu sei que na hora que adia, muita gente fica chateada. Por outro lado, muitas pessoas continuam estudando. Qual que é a diferença destes dois grupos de pessoas? É que as pessoas que continuam estudando entendem que o aprendizado vai se fazer ao longo do tempo, tá? Essa não foi a última leva de adiamentos que a gente viu. A gente ainda vai ver muito adiamento acontecendo. Enquanto a pandemia não for controlada, não existe a prudência de se realizar uma prova de caráter nacional. A coisa curiosa para a gente conversar é exatamente a prova do Enem, né, que meio que deu uma esperança assim, para as provas acontecerem. E até eu falei, nossa, mas que estranho, né, a prova do Enem ter sido realizada. Mas de qualquer forma, o que está aparecendo é que a gente não pode contar com essas provas. Mas o comportamento mais prudente, claro, é para as provas que não foram suspensas, você trabalhar como se elas não fossem ser suspensas. Até porque se a prova realmente acontecer, como aconteceu a prova do Enem, você tem que estar pronto para realizar essa prova. A prova da Polícia Federal é uma prova que pode levar 4 ou 5 anos para acontecer de novo, tal qual a prova da Polícia Rodoviária Federal. São concursos históricos com uma quantidade enorme de vagas, tá? Então a gente precisa trabalhar com este cenário. O que eu quero te dizer aqui é, trate a prova com o limite dela como sendo a data que ela está marcada, e se por acaso ela for suspensa, continue o seu planejamento, estabeleça um novo prazo, olhe para aquilo que você fez e veja assim, quanto tempo será que eu levo para conseguir terminar esse conteúdo? Eu gosto muito de falar da importância das estimativas, tá? Então é muito legal que você olhe para qualquer planejamento que você está fazendo e você estime quanto tempo você vai levar para terminar uma disciplina, quantas horas você vai levar naquele dia para você finalizar aquele conteúdo. A ideia não é sempre acertar, mas é se aproximar cada vez mais daquilo que vai te fazer entender como que você progride, tá? Se eu nunca estimo nada, eu nunca tenho como acertar nada, eu nunca tenho como entender como que o mundo, como que o meu próprio desempenho funciona. Mas se você faz uma estimativa, mesmo se você erra, você começa a poder pensar naquilo para ver como é que você faz para se aproximar do resultado que você tanto precisa, tá? Então o que eu quero te trazer aqui é exatamente isso, é uma noção de que obviamente essas provas podem vir a ser adiadas, mas que de qualquer forma o seu comportamento tem que ser um comportamento responsável em relação a essa prova. O responsável é continuar estudando até que a prova seja suspensa e depois que ela for suspensa, só reorganizar o seu planejamento para seguir em frente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas provas ao longo das próximas semanas. Eu sou Fernando Mesquita, se você não me conhece, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like no vídeo, a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau!